Oi, gente, bom dia. Turma 1, turma 2 da disciplina História da Profissão Docente. Essa é a nossa segunda aula. A primeira aula, que foi na semana anterior, nós apresentamos a proposta de ementa da disciplina, conversamos sobre o processo de avaliação, lá a gente pôde conversar um pouco também sobre a ideia de flexibilizar um pouco essa proposta de curso, no sentido de que não serão todas as aulas em que estaremos ao vivo, né, de forma remota, mas ao vivo ou de forma síncrona. A maioria das aulas, na verdade, elas serão disponibilizados links com textos e vídeos onde vocês podem acessar para poder cumprir cada tarefa, né, de cada dia de aula. Eu não tenho proposta de reprovar aluno por falta, mas a ideia é que a gente possa também ter algum tipo de controle, né? Não basta se inscrever na disciplina, é preciso cursar minimamente as atividades, né? Realizar minimamente as atividades. Então, a ideia é que eu possa tentar controlar minimamente essa participação de vocês. No primeiro encontro, a gente tinha uma média de 35 pessoas presentes, sendo que eu tenho 80 alunos de ambas as disciplinas somadas, né? Então, eu preciso minimamente, a partir de então, ter um certo controle, né? E a ideia é que eu possa disponibilizar cada aula como uma tarefa no sistema da AVA, porque lá vocês conseguem acessar e fica um registro de acesso de cada um de vocês. E aí eu consigo ter esse controle sobre a realização dessas atividades, ok? Olha, gente, isso daqui é tudo muito novo para todos nós, né? Eu, particularmente, não tenho nenhum afeto por esse modo remoto de atividade de aula. Eu sinto muita falta da presença, do diálogo, do debate, enfim, de tudo que compõe essas atividades nossas com presença real, né? E não uma presença remota. Mas a gente tenta, a gente vai tentar, né, fazer todo o possível, todo um esforço para que seja possível a gente ter um curso de qualidade, apesar de remoto, apesar de distante, a gente ter atividades de qualidade para a formação de vocês, até porque isso não é simplesmente para encher um currículo, né? Enfim, então, a nossa aula 1 foi de apresentação do nosso curso, e essa nossa aula 2, que se intitula, eu vou copiar aqui da ementa, que se intitula Exercício Histórico, Estranhamentos, com o tema para ser discutido sobre história, memória, passado, presente, e uma reflexão crítica acerca da profissão docente. Então, a nossa proposta é fazer um tipo de reflexão hoje sobre o sentido geral da nossa disciplina, sobre qual é a proposta de debate que essa nossa disciplina tem. Então, tem algumas questões que eu gostaria de destacar com vocês, né, inicialmente, que dizem respeito à razão da existência desse saber que é a história da educação, no nosso caso especificamente, que é a história da profissão docente, né? É um tema de investigação dentro dessa área, que é a história da educação. Qual a razão de existir esse tipo de disciplina ou esse tipo de saber que compõe a nossa formação? No livro História da Pedagogia, do Franco Cambi, não sei se alguém conhece, esse é um livro muito interessante. Aqui na apresentação, no prefácio, o historiador, um grande historiador da área da história da educação, chamado Antônio Novo, ele inclusive é um dos grandes pesquisadores, dos grandes nomes, né, de pesquisas realizadas sobre a profissão docente. O Antônio Nova vai justificar que a existência da história da educação ou da história da profissão docente, né, ela se dá em razão da necessidade de, e aí é qualquer profissional, não só o docente, né, mas qualquer profissional precisar ter um tipo de reflexão histórica sobre o seu próprio campo de atuação. Isso ele diz que é para qualquer profissional, né? E no nosso caso, o nosso campo de atuação é a educação, né? É a docência, né? É a prática docência, é o magistério. Então ele diz que se esse profissional não tem essa formação com essa perspectiva histórica
de compreensão da história, dessa relação entre passado e presente, a sua formação vai ter uma lacuna. Esse profissional ele vai ter uma lacuna na sua formação que vai fazer falta no sentido para algumas reflexões sobre a sua própria prática. Então, e eu concordo com o Antônio Novo e acho que é imprescindível para qualquer um de nós entender que o nosso campo de atuação profissional, e no nosso caso é o magistério, ele não é natural, ele nem sempre existiu desse modo, e ele se constitui no modo como ele está hoje, a partir de um processo histórico longo, onde interviram sujeitos, instituições, forças, legislações, poderes, práticas, experiências, enfim. Então, um processo histórico que a gente precisa entender para poder entender também as problemáticas do nosso tempo presente, né? Essa questão, por exemplo, que ronda o magistério, que é a questão da desvalorização docente, ela também não nasceu ontem, ela não é da década passada, né? Então, problemáticas relacionadas ao nosso campo, elas não são do presente apenas, né? Há uma historicidade para cada uma dessas problemáticas relacionadas à prática docente, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de docência, como tema de investigação, como tema de reflexão, como o magistério ou a docência, né, há alguns elementos que estão relacionados a essa investigação, a essa reflexão. Então, por exemplo, a gente fala de docência, a gente precisa pensar na formação, nas formas de recrutamento que se estabeleceram ao longo do tempo, concurso, né, contrato, que forma foi essa que autorizou o professor a exercer o magistério, né? Tem a questão da atuação desse professor, a questão da remuneração, a questão do associativismo docente, que também foi um elemento muito importante nesse processo de profissionalização da docência, as questões de gênero, a gente fala muito de feminização do magistério, e o que é isso, né? Que problemática é essa que se localiza hoje no tempo presente, mas que não nasceu agora no tempo presente, né? Ela nasceu num determinado lugar da história, né? E a questão das representações sociais relacionadas à docência, né? Como essa que a gente falou da questão da desvalorização financeira do magistério, porque não é uma desvalorização cultural ou social, né? O professor geralmente mantém um status social muito considerável, mas uma desvalorização financeira, né? Que são questões também diferentes. Essas representações do magistério relacionadas ao sacerdócio, ao sacrifício, né, ao amor, como uma prática de amor à docência, essa dificuldade de entender o magistério como profissão. Então, essas são algumas questões que estão relacionadas às investigações e às reflexões sobre a docência, sobre o magistério, que são responsabilidade da história da educação investigar, refletir, apurar, estranhar, né? E são questões, como a gente pode observar, que estão tanto no passado, estão lá no século XVIII, no século XIX, mas também estão recentes, né? Estão localizadas no tempo presente. São questões com as quais a gente ainda lida, né? A nossa formação, vocês estão todos aqui porque vocês estão se formando em professores, né? Na prática docente, o curso de licenciatura é para o magistério. Então, mesmo que vocês não tenham intenção, né, ou vontade, ou desejo de trabalharem com a docência, com o magistério, a formação de vocês é essa, né? Então, inevitavelmente, todas essas questões, né, que nós acabamos de elencar, elas estarão envolvidas com a prática de vocês, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de formação, pensando historicamente essa formação, a gente precisa entender que é muito recente essa nossa experiência atual de formação em ensino superior. Tem poucos anos, né? Não tem nem ainda 100 anos, não tem nem um século ainda dessa experiência nossa de formação em ensino superior, porque ao longo do tempo, no século XVIII, XIX, ao longo do século XIX, a grande experiência que se desenvolveu em relação à formação docente era a formação pela prática. O professor se tornava professor a partir da sua própria prática como aluno e depois como uma espécie de estagiário, né, de aprendiz do magistério.
essa foi a grande, e a gente vai falar disso em outros textos, em outras aulas mais para frente, mas essa foi a grande experiência da docência por muito tempo. Então, ainda hoje a gente vê, por exemplo, uma problemática relacionada à atuação docente, que é a atuação de leigos no magistério, né? Essa tradição, né, essa experiência, aliás, da formação pela prática, ela deixou alguns marcos em algumas representações sobre a docência. Então, é muito comum que a gente veja pessoas de fora do campo da educação se achando no direito de intervir com seus discursos, né, enfim, e ideias, né, e sugestões sobre a educação, como se a educação não fosse um campo científico, um campo estruturado, com profissionais especializados, com pesquisadores, né, especializados. A gente tem um número enorme de pesquisadores com mestrado, doutorado, pós-doutorado, professores universitários, autores de livros, né, especialistas em determinadas temáticas, mas ainda é muito comum a gente ver a atuação na prática de professores leigos. O censo escolar recente tinha levantado um número muito significativo de professores leigos sem formação no magistério que ainda hoje atuam como professores na rede pública ou privada. Então, essa experiência, né, da formação pela prática, ela deixou alguns traços na história do magistério que são traços ainda muito recentes, né? Essa ideia de que a educação é um campo onde qualquer um pode intervir, a docência, né, a prática docente é uma experiência onde qualquer um pode atuar. É muito comum a gente ver, por exemplo, pessoas que têm o segundo grau completo, o ensino médio, né, hoje o ensino médio completo, e colocam às vezes as plaquinhas ali, né, dá-se aula de tal disciplina, enfim, reforço escolar, essa experiência das pessoas se sentirem à vontade para realizar esse tipo de prática docente, né? Exercer a docência, né? Isso é muito comum e, ao mesmo tempo, tem a ver com essa reflexão que a gente está fazendo, né? Onde, por muito tempo, as pessoas poderiam atuar como professores e como docentes sem que tivessem alguma formação específica. Mas a gente precisa estranhar essa prática ainda hoje, a gente precisa reivindicar cada vez mais essa ideia da profissão do magistério, né? Uma profissão que exige uma formação específica, até porque a gente não vê alguém com uma plaquinha na sua casa lá dizendo, por exemplo, auxílio, auxílio enfim, com atividades de medicina ou advogado, né? Auxílio você nos seus processos, né? Sem ter uma formação, né? A gente não vê esse tipo de experiência, né? De alguém colocar uma placa na sua casa, aplica-se injeção, passa-se receitas de remédio. Por quê? Porque tem toda uma estrutura legal, tem toda uma norma, né? Que exige que para exercer a medicina, que para exercer a engenharia, que para exercer a advocacia, o direito, a pessoa precisa ter essa formação. Essa legislação, essa norma, confere esse status de profissão, né, para a categoria. E por que a nossa ainda desliza nesse tipo de problemática? Né? Por que a gente ainda vê leigos em atuação no magistério? Por que a gente ainda percebe, não só no sistema público, mas sobretudo no sistema particular de ensino, professores que não têm a formação específica atuando como professores, como docentes. Enfim, é o tipo da reflexão, né? É o tipo de realidade, aliás, que a gente precisa olhar, desnaturalizar, estranhar e refletir sobre ela, porque ela diz respeito sobre a nossa própria prática como profissionais, né? Eu acho que isso diz respeito a todos nós. Isso também relacionada a essas outras questões que a gente tinha levantado, como, por exemplo, a questão do recrutamento, a atuação, a remuneração. Todos esses elementos, sobretudo esses, a formação, o recrutamento, a atuação e a remuneração, são elementos que dizem respeito justamente ao processo de profissionalização da docência,
que ocorre a partir do século XIX no Brasil, né? Então, a gente tem essa experiência de formação pela prática, mas a gente também viu ali no século XIX nascerem as primeiras escolas normais de formação de professores. Então, são as primeiras instituições que são criadas com a função específica de formar esses profissionais que são os professores. Isso no início do século XIX, lá em 1837, com a primeira escola normal do Brasil, que foi criada em Niterói. O recrutamento também, os primeiros concursos públicos, eles acontecem ainda no século XVIII no Brasil. Ainda éramos colônia, né? Nem éramos ainda um país independente. E já havia os concursos públicos para professores. Então, é um outro dispositivo que também constitui um reforço, né, para esse processo de profissionalização da docência, de tornar a docência uma profissão como outra, né, que já existia naquele período, como a medicina, a arquitetura, enfim, o direito e outros, né? A questão da remuneração também, quando a gente vê aparecer isso na legislação, isso já aparece na primeira legislação brasileira, né, na primeira Lei Geral do Ensino, que foi decretada em 15 de outubro de 1827, portanto, no início do século XIX, né, ali no primeiro momento, já no Brasil independente, né, no Brasil recém-independente, né, 5 anos ali após a independência do Brasil, é a primeira Lei Geral do Ensino. Nela já havia ali a normatização da questão dos salários docentes. E não havia ali, por exemplo, diferença entre salário masculino ou feminino, de professores ou professoras, mas havia distinção da remuneração em relação à localidade de atuação. Então, se o professor ia atuar nas áreas rurais, ele receberia menos do que os professores que atuariam nas áreas urbanas, né? Então, esse dispositivo da remuneração, ele também é um elemento que colabora na constituição do processo de profissionalização da docência, né? E essa questão da remuneração é uma problemática que acompanha a docência ao longo do tempo, ao longo da história, até os dias atuais, né? Hoje, por exemplo, a gente tem a conquista muito recente, né? Tem poucos anos, um pouco mais do que uma década, se não me engano foi em 2008, que foi decretado o piso nacional, que é uma legislação que procura estabelecer o mínimo, né, um piso mesmo, um valor mínimo de remuneração para os professores no Brasil inteiro, independente do município, do estado, da localização no Brasil, né? Embora haja na mesma legislação, né, um dispositivo que flexibilize um pouco esse piso, em razão de considerar que alguns municípios não podem pagar esse valor mínimo. Hoje o piso, se eu não me engano, está um pouco mais do que R$ 2.500. É um valor considerável, né? Embora, como eu já falei, esse valor, não, na prática, ele não é pago para a maioria dos professores. Alguns professores em algumas localidades chegam a receber como salário líquido, né, já com os descontos, menos do que salário mínimo, né? Professores públicos também e professores particulares. Então, essa perspectiva da remuneração, esse dispositivo da remuneração, é um elemento que colabora, quando ele aparece na legislação, né, a partir de uma norma, ele colabora para instituir a docência como uma profissão, mas, ao mesmo tempo, ele vai se tornando também um elemento de debate, de tensão, de conflito. Os próprios professores, e aí é o outro elemento que é o associativismo docente, os próprios professores se reuniam, e isso já desde o século XIX, né, em agremiações, em sociedades, o que hoje a gente conhece como sindicatos, né, nesses espaços de debate, para problematizar a sua própria remuneração, dizendo, olha, tem professores, tem profissionais de outras profissões que não têm nem a formação mínima, né, que é o ensino primário, e eles ganham mais do que o professor, que tem o ensino primário completo, que tem, às vezes, a formação do curso normal, né, que trabalha para a formação de pessoas, né, para a formação dos jovens, do futuro da nação, né, esse era o discurso. Então, sempre foi também um elemento de disputa entre Estado e a própria categoria docente. Eles reivindicavam melhores condições de trabalho e melhores salários desde o século XIX. O primeiro manifesto público dos professores foi em 1871. É o primeiro registro que a gente tem de uma manifestação pública, coletiva, de alguns professores que assinaram esse manifesto procurando representar a classe docente
e neles eles reivindicavam, entre outras coisas, justamente a questão do salário, reclamando, eles que eram professores primários da capital do Império, que era a corte imperial ali no século XIX, reivindicavam melhores condições de salário, reclamavam também do atraso dos salários, que às vezes passavam 6 meses sem receber salário, enfim. Então, esse dispositivo da remuneração, ele não é só uma problemática do tempo presente, porque ainda hoje a gente enfrenta inúmeros problemas relacionados à questão do salário docente, porque, assim como na história, né, ao longo da história, ainda hoje, essa categoria docente, ela precisa ser muito problematizada, no sentido de que há professores que trabalham em níveis diferentes, em esferas diferentes. O professor da educação infantil da Prefeitura do Rio de Janeiro recebe, vamos dar um exemplo de R$ 2.000, enquanto um professor com a mesma atuação na educação infantil, mas se trabalhar, por exemplo, no Colégio Pedro II, que é uma instituição federal e não municipal, ele vai receber R$ 5.000, né? Então, você vê, é a mesma atuação para o mesmo profissional com a mesma formação, digamos que ambos tenham só a graduação, e, no entanto, os professores recebem salários muito diferentes, né? Isso na mesma localidade, né? No mesmo município, por se tratarem de esferas diferentes. Então, há uma diversidade enorme de elementos, né, que vão compondo essa questão da remuneração docente, e isso é um problema, né? Há professores da universidade que têm a formação complementar, né, que tem o mestrado, doutorado, às vezes o pós-doutorado, e se esse mesmo professor tiver mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas trabalhar no município, o salário dele vai ser infinitas vezes menor do que o salário do professor de uma universidade pública, ou estadual, ou federal, né? Enfim, então, essa questão da remuneração é uma problemática que acompanha a história da profissão docente, né? Mas, como eu falei também, nesse processo havia também a intervenção, né, dos próprios profissionais, né, dos próprios professores que se colocavam diante dessas questões, reivindicando, problematizando, né, colocando ali como limites, né, que estavam postos ali no seu campo de atuação profissional, né. E em relação a essa questão das representações sociais, como a gente falou, né, pensando nessa perspectiva histórica, são questões que aparecem no tempo presente, porque ainda hoje, recentemente eu vi um discurso do Cid Gomes, quando ele foi governador do estado, se eu não me engano, em 2012, governador do estado do Ceará, teve uma greve dos professores, e o Cid Gomes comentou, saiu num jornal, né, falando que os professores, quando ingressavam, né, no concurso, quando faziam concurso e ingressavam ali no magistério, eles sabiam do salário que eles iriam receber, portanto, a greve não deveria acontecer nesse sentido, né? Os professores sabiam que iam ganhar pouco, mas que deveriam exercer a docência mesmo assim, né, por amor, por sacerdócio, enfim. Um discurso que ainda hoje se repete, a gente ainda vê, e aí, nesse sentido, alguns profissionais também acabam reforçando, né, essa ideia, não que a gente não possa defender o discurso do amor ou do apaixonamento pelo seu exercício, pela sua prática, né? Muito pelo contrário, eu acho que se a gente faz, né, realiza uma atividade sem paixão, sem amor, né, eu acho que esvazia de todo sentido e aquilo, enfim, aquilo se torna menor, né? Mas não é isso que sustenta ou que embasa a nossa prática, né? A gente não faz isso por amor ou só por amor, né? Ou só por paixão, ou só porque a gente gosta. Há essa perspectiva da profissionalização que precisa ser respeitada, né? Essa ideia do sacerdócio, né, do sacrifício, do amor, está muito relacionada também à história da profissão docente, no sentido de considerar que grande parte dos professores que exerciam a docência ao longo do século XVIII, XIX, eram inclusive sacerdotes, eram religiosos e religiosas, né? Essa prática educativa, ela estava muito acompanhada com a perspectiva religiosa, né? Até porque a gente tinha como uma prática milenar muito comum, que era a catequização, né? Que era essa prática educativa para o ensino religioso, para o ensino cristão, né? Nas igrejas católicas e também nas demais instituições cristãs, né? Então, essa prática
da docência, do ensino, né, da aprendizagem, ela estava muito envolvida por essa esfera religiosa. E a gente trouxe esse marco ao longo do tempo, apesar de todo o processo de profissionalização que a gente acompanhou ao longo do tempo, né? Então, apesar de nós desenvolvermos métodos de formação, instituições de formação, legislações que nos amparassem, né, no sentido profissional, da prática, enfim, todo um processo de profissionalização foi acompanhado da resistência dessa perspectiva do sacerdócio e do amor, né, e do sacrifício, que é uma questão que a gente precisa, de fato, questionar, né? A gente precisa estranhar e desnaturalizar, né? É mais um desses elementos que a gente precisa estranhar, né? Enfim, tem umas outras questões também que eu gostaria de debater nesse momento. A ideia é que a gente tenha uma aula não muito longa, né? Porque eu imagino que fique bastante cansativo, né? A gente assistir uma aula distante, sobretudo gravada, não sendo ao vivo, eu acho que ainda fica mais cansativo, né? Mas eu queria só destacar mais algumas coisas, né? Que tem a ver sobre tá para além da própria docência, né? Porque a docência, ela é um elemento dessa instituição que é a escola, que faz parte da nossa vida. A escola ela é obrigatória no mundo desde o século XVIII. O primeiro país que instituiu a obrigatoriedade escolar foi a Alemanha, se eu não me engano, em 1714, por aí. Então, nenhum de nós, né, escapa dessa experiência que é a escolarização. Portanto, esse fenômeno educativo, escolar, né, moderno, ele constitui a vida de todos nós, né? Todos nós temos como marco pessoal essa experiência da escolarização. Mas nem sempre a escola existiu. E nem sempre a escola existiu desse modo, né? Então, a gente precisa pensar, nesse sentido, a docência, né, como um elemento que compõe essa instituição que também é histórica, essa experiência, né, que é a escolarização, que também é histórica, que também é datada, que também se desenvolveu ao longo do tempo e se transformou e se constitui hoje como por uma razão, né? Pela atuação de sujeitos, forças, legislações, enfim. Tem um documentário que eu gosto muito, já assisti muitas vezes, eu geralmente passo para as minhas turmas, que é um documentário chamado A Educação Proibida. Eu recomendaria que vocês assistissem, porque eu acho que é bastante impactante. Ele ajuda a gente justamente a desnaturalizar essas nossas experiências escolares, né? Ajuda a gente a pensar numa outra escola possível, numa outra forma de escolarização. No sentido da gente entender que se a escola ela se institui como né, do modo como é hoje, porque ela resultou de um processo histórico, né? Ela resultou de ações, de práticas e de experiências. E isso diz para a gente que se ela está desse modo como resultado de um processo histórico, ela também pode vir a ser de outro modo, a partir de outros processos históricos futuros. E nós todos somos sujeitos, sobretudo porque somos profissionais da educação, somos sujeitos dessa prática transformadora da escola, né? Tem um filósofo francês chamado Michel Foucault, que ele fala, eu acho que eu estou com esse livro aqui, é um livro Vigiar e Punir, eu estava usando o livro ontem para uma atividade, o livro Vigiar e Punir, do Michel Foucault, onde ele vai falar sobre o processo moderno de institucionalização da sociedade. Ou seja, a gente experimentou na modernidade, no mundo todo, isso não é um caso brasileiro, né? A gente experimentou na modernidade a experiência da institucionalização das experiências sociais. E a escola está inserida num conjunto de outras instituições que também vão emergir, vão nascer a partir desse processo. E todas essas instituições, ela tem uma constituição muito comum, elas têm umas características muito comuns, né? Então, por exemplo, o hospital, ele é uma instituição que foi criada para tratar o corpo físico
a partir da prática da reclusão, né? Retiram o indivíduo doente fisicamente do seu convívio social, coloca-o dentro de uma instituição, né, chamada hospital, para tratar do seu corpo físico, né? E depois recoloca-o no seu convívio social quando ele estiver saudável fisicamente. O hospício é uma instituição criada para tratar a saúde mental de um indivíduo. E aí colocam em reclusão nessa instituição chamada hospício, né, tira-o do convívio social, colocam-o nessa instituição para tratar da sua saúde mental, né, para tratar da sua loucura, porque estabeleceu-se uma determinada norma, né? Há umas normatizações sociais. Então, se esse sujeito não acompanha essas normatizações sociais, ele pode ser categorizado como louco, né? Se ele não se comporta, se ele não fala, se ele não, enfim, né, se ele não se adequa a essas normas, ele é considerado louco, e aí essa instituição pode intervir, retirando esse sujeito do convívio social, colocando-o dentro dessa instituição para tratar do seu corpo mental, né, para tratar da sua mente. E só depois disso é que ele pode ser recolocado no convívio social. A prisão. O cárcere é uma instituição também que se institui a partir desse mesmo modelo. Se há um indivíduo, um sujeito que não cumpre determinadas normas sociais, e aí aí nesse sentido é o seu corpo ético, né? É o seu corpo social, retira esse sujeito do seu convívio social, coloca-o em reclusão numa instituição chamada prisão, né? Para tratar lá desse seu corpo ético, né? Para tratar desse seu corpo social, e só depois disso é que pode recolocá-lo em convívio social. A escola ela também faz parte desse conjunto de medidas, né, de instituições, no sentido de que ela obriga a intervenção, né, na vida de determinados sujeitos, e aí essa coisa da idade, da obrigatoriedade escolar também muda ao longo do tempo. No século XIX, a obrigatoriedade escolar era a partir dos 6 anos, depois, a partir do século XX, foi aos 7 anos. Hoje, no século XXI, a obrigatoriedade escolar é a partir dos 4 anos, né? Então, a gente retira esse sujeito com essas idades, né, dentro da normatização da obrigatoriedade escolar, retira esse sujeito do convívio social para tratar do seu corpo intelectual, porque ele é ágrafo, ele é analfabeto, ele precisa ser socializado, ele precisa ser civilizado, né? Então, ele tem uma série de lacunas, né, que precisam ser preenchidas pela escola, por essa instituição. Então, não é uma reclusão total, né, de confinamento permanente, mas é uma espécie de reclusão no sentido de que, para tratar desse seu corpo intelectual, né, do seu corpo cognitivo, a escola retira esse indivíduo do seu convívio social, coloca dentro da sua instituição, trata, né, da sua formação cognitiva, devolve ao convívio social, e é o mesmo processo nesse sentido, né? Então, nós todos somos sujeitos desse tipo de experiência, né? Nós todos estamos nos formando e nos constituindo como seres humanos a partir dessa experiência de intervenção social, né? De institucionalização da nossa formação, né? Então, nesse sentido, a gente precisa entender a escola como resultado de um processo histórico, de um processo político, econômico, social, cultural, que é complexo. E nós, como profissionais da educação, temos a função primordial de entender essa complexidade para também entender os limites da escola no tempo presente, né? Esse documentário que eu citei para vocês, ele faz uma crítica justamente ao que ele chama desse velho modelo escolar que ainda a gente repete, né? Porque nesse momento lá em que emerge, né, a prática escolar a partir dessa instituição que é a escola, né, a escola moderna, alguns dos seus elementos eles ainda permanecem até hoje, né? Apesar de a sociedade ser outra, e apesar de nós vivermos de uma outra forma, de ter sido desenvolvidas inúmeras tecnologias, enfim, né? Então,
a crítica que se faz, e aí eu acho que nós, como profissionais da educação, devemos adensar cada vez mais esse tipo de reflexão, né? A crítica que se faz é que esse velho modelo escolar, né, ele se aproxima, inclusive, de uma fábrica, né? Porque os alunos, eles uniformizados, entram em determinados horários, eles são distribuídos dentro da escola, né? A partir de determinadas classes, né? É, a partir da sua idade, né? Então, toda essa tecnologia, né, que funciona dentro da escola, ela não é nada nova, né? Ela é muito tradicional e ela é histórica, e nesse sentido é que a gente precisa estranhar. É interessante porque a gente, por exemplo, não estranha, quando a gente entra na universidade, a gente vai cursar uma mesma disciplina, eu como professora já tive alunos de uma mesma disciplina, alunos com 18 anos de idade e alunos com 60, 70 anos de idade, na mesma turma, na mesma disciplina. Por que a gente não estranha o fato de terem pessoas com idades muito diferentes, aprendendo o mesmo conteúdo no mesmo momento? E se a gente vai questionar essa distribuição da idade dentro da escola, né, a gente tem dificuldade de estranhar, porque a gente naturaliza muito, né, o modo como a escola divide as crianças por idade, né, como se o tempo de aprendizagem, como se a forma de aprender determinado conhecimento, ela fosse necessariamente ligada só à perspectiva fisiológica da idade, né? Mas a gente é formado a partir dessa experiência, né? E a gente precisa se colocar de uma forma crítica, né, em relação a ela. Enfim, é uma reflexão sobre esse processo de escolarização, porque ele diz respeito à nossa prática enquanto profissionais do magistério, enquanto professores, enquanto docentes, né? Então, nesse sentido, essa aula de hoje foi meio que provocativa, né? Para provocar o nosso olhar para esse exercício histórico, porque ele também não é fácil. A gente precisa praticar, e aí não só enquanto futuros professores, né, mas eu acho que enquanto universitários, enquanto profissionais em formação, a gente precisa exercitar esse nosso olhar crítico de estranhar inclusive as nossas experiências pessoais, né, as pessoas que nos cercam, as nossas práticas, os nossos valores, não que a gente precise se desfazer deles, mas a gente interrogar o que constitui cada um de nós, interrogar a nossa sociedade, o que está ao nosso redor, é, no sentido de estranhar e perceber que tudo é histórico e que tudo é constituído ao longo do tempo por determinadas razões, né? A partir da atuação de determinados sujeitos, instituições e forças, etc. Então, a aula de hoje é nesse sentido um pouco provocativa, para fazer a gente entender que essa nossa disciplina está relacionada com essa perspectiva de um exercício histórico, crítico e reflexivo. A gente precisa exercitar a nossa habilidade do estranhamento, da desnaturalização e desse tipo de reflexão que vai fazer com que sejamos profissionais, né, mais críticos, mais compreensivos da realidade que nos constitui, né? Enfim, gente, então, quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma sugestão, quem quiser fazer alguma observação, a gente tem um fórum aberto lá, eu posso abrir outro, inclusive, com a aula de hoje, para quem quiser fazer alguma pergunta ou alguma observação sobre a nossa aula, ou também pode anotar a sua observação e deixar para você fazer essa pergunta ou essa sugestão no próximo encontro que a gente vai ter ao vivo, que a gente vai ter síncrono, né? Que é daqui a algumas aulas, está lá agendado na nossa ementa. Ok, gente? Então, um abraço para vocês, boa semana e nos encontramos no próximo encontro.